Olá, irmãos, bom dia na paz de Jesus. Hoje estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês, manifestar aquilo que o Senhor tem semeado no nosso coração, tem gerado em nós, como igreja, todos os membros, todos os irmãos desta família tão maravilhosa chamada Ministério do Reino. Temos sentido nesses dias uma forte direção de Deus para estarmos treinando a nossa vida de oração, a nossa vida contínua de oração, não pensando numa ideia de uma campanha ou apenas de um propósito para um fim determinado para nós mesmos, mas que a nossa vida esteja rendida diante de Deus em oração todos os dias, cumprindo a palavra de Deus, onde nós devemos orar sem cessar, onde nós devemos orar uns pelos outros e nós devemos também pedir a que o Senhor Jesus possa nos ensinar a orar. Quero dizer para vocês que tem sido momentos maravilhosos onde o Senhor tem conectado pessoas com um único objetivo de glorificar o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus, que é um texto que nós estamos estudando às quintas-feiras. Ontem nós estávamos aqui, nesta quinta-feira nós estudamos João 5, e eu quero destacar aqui o versículo 39 e o 40. Investigai as Escrituras, porque vós pensais que nelas tendes a vida eterna, e elas são as que de mim testificam, e não quereis vir a mim para que tenhais vida. Nós sempre olhamos para este texto quando Jesus está dizendo aqui aos judeus, e nós usamos esse texto muitas vezes para querer estimular aos irmãos, estimular as pessoas, os ouvintes, a lerem a palavra, a estudarem a palavra. A primeira instância, quando nós proclamamos esse texto, sempre nós temos essa primeira interpretação. Mas quando nós olhamos com um pouco mais de carinho, olhando aqui para os judeus, os fariseus, aqueles que apertavam Jesus diante praticamente aqui um tribunal onde cada um queria ter a sua defesa ou a sua oratória, a sua teoria. E aí Jesus diz para eles: investigai as Escrituras, porque vós pensais que nelas tende a vida eterna. Porém, são as próprias Escrituras que testificam de mim. E o 40 entrega o jogo dos judeus, daqueles que aqui Jesus estava se dirigindo, que no 40 Jesus diz: e não quereis vir a mim para que tenham vida. Ou seja, olhar para as Escrituras sem receber a vida, sem procurar a vida, sem alinhar o foco do nosso coração com a vida eterna que somente Jesus pode nos dar. Somente Jesus pode conceder a vida eterna. Então nós podemos verificar que nestes dias nós podemos ver muito disso acontecendo, onde as pessoas querem muitas vezes estudar o texto sagrado para desafiar alguém, para provar uma teoria A ou B, uma visão A ou B, um ponto teológico A ou B. Mas quando nós devemos olhar para as Escrituras, para ter nas Escrituras a revelação de Jesus Cristo, o único que pode nos conceder a vida eterna. Fiquem com essa palavra, em nome de Jesus. Hoje aqui nós vamos apresentar, na sequência do louvor, vamos rever aí uma ministração, uma palavra que o Senhor nos deu aqui na igreja, onde estávamos todos presentes, e eu quero te estimular a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor juntamente conosco aqui, e dar apenas 2 recadinhos, que nas terças-feiras, cada um dos nossos irmãos, com as suas respectivas famílias, nós estamos fazendo culto nos lares. Então que você com a sua família seja motivado e desafiado a chamar os seus filhos, sua esposa, seu marido, se unir na sua casa nas terças-feiras ou em outro dia que ficar melhor para você. Mas como os nossos cultos nas casas, nos lares, é oficialmente às terças-feiras, assim você pode estar fazendo, reunindo o seu lar
para junto adorar ao Senhor. E na próxima quinta-feira, nós estaremos iniciando o estudo em João 6. Se você pode, leia. Busque mais entendimento da parte do Senhor. Estude e medite, para que neste texto, para que neste capítulo, mais uma vez, nós venhamos encontrar a meditação de Cristo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Vamos declarar: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te adoramos, nós entronizamos o seu santo nome. Aqui nesse momento, em casa, e onde quer que nós estejamos, Senhor, nós exaltamos o seu nome, nós glorificamos, nós bendizemos o seu santo nome. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui a sua mão tem sido conosco. Nós te adoramos, Jesus. O autor e consumador da nossa fé, nós te adoramos, Jesus. Vamos declarar aí na sua casa: Ele é o Senhor mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Terra e céus glorificam a Ele. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
no céu. Ah, Senhor, nós sabemos que tudo está no seu controle. Queridos, nós confiamos no Deus que não perdeu o controle. Nós confiamos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é a nossa fé, a rocha firme, a quem nós confiamos, a quem nós adoramos. O Senhor não perdeu o controle. Ele ainda continua sendo o Deus da cura, Ele ainda continua sendo o Deus do impossível, Ele ainda continua sendo o mesmo. Antes de tudo isso que nós estamos vivendo acontecer, o Senhor estava sentado no seu trono. E em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, o Senhor continua sentado no seu trono. E quando tudo isso passar, o Senhor continuará sentado no seu trono. Ele não muda. Ele não muda. Vamos declarar essa canção juntos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Deus, eu creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Creio que
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há, não há, não. Não há, não há, não há, não. Não há outro igual a ti, outro igual a ti, outro igual a ti. Nome que está acima de todos, o nome que está acima de todos, o nome que está acima de todos. É o teu Jesus, é o teu Jesus, é o teu Jesus. Nada é impossível para ti, Jesus. Nada é impossível para ti, Jesus. A nossa situação, o quão grande pareça o nosso pecado, o nosso erro, nada é impossível. O seu amor cobre tudo. O seu amor, ele cobre tudo. Apaga os nossos erros, as nossas falhas. Não há distância maior que o seu amor. Não há nada igual a ti, Jesus. Ah, Senhor, nós cremos e nós confiamos em ti. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha,
a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. És a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim, molda o meu viver.
sou barro, tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Ele fará tudo novo. Ele fará. Não há impossíveis pra ti. Não há impossíveis pra ti. Ele fará tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Há esperança. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo. Aleluia. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos por esse momento na sua presença. Mais este momento na sua presença. Na sua presença o Senhor faz tudo novo. Na sua presença o Senhor nos enche, o Senhor nos enche, o Senhor nos enche. Que o Senhor possa continuar nos enchendo, Jesus, com um azeite que nunca parou de jorrar. O azeite nunca parou de jorrar. Se até hoje
aquela mulher ainda tivesse vasilhas vazias, o seu azeite estaria jorrando e jorrando e jorrando e jorrando. O azeite nunca parou de jorrar. A fonte, ela nunca cessou. A fonte, ela nunca parou de produzir água. Ela nunca parou de produzir vidas. E por onde ela passa, a vida continua a existir. A vida passa a existir por onde ela passa. Encontre vasilhas vazias em nós, Jesus. Encontre vasilhas vazias em nós. Aonde superabundou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde não tinha nada, o Senhor traz tudo e traz vida. O Senhor fará tudo novo. A porta do nosso coração está aberta, Jesus. Pode entrar. O Senhor não precisa ficar batendo e batendo e batendo. Nós te convidamos para adentrar os nossos corações e nas nossas vidas. Entre e faça tudo novo. Entre e faça conforme aquilo que o Senhor predestinou, conforme o Senhor sonhou para as nossas vidas. Entre e faça tudo novo. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos. Fique agora com uma ministração que tocou fortemente os nossos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não saia da presença do Senhor. Você só precisa entrar na presença do Senhor se você saiu dela alguma vez. Permaneça na presença do Senhor a cada dia. A Bíblia diz que o caminho do justo, a vida do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então que esse dia perfeito no Senhor possa estar cada dia mais sendo gerado, sendo produzido em nós. Nós te damos lugar, Jesus. Venha ser gerado dentro de nós. Venha ser gerado dentro dos nossos corações, do nosso ministério, nas nossas casas, aonde quer que nós estejamos. Venha ser gerado. E que o nosso fruto venha ser um fruto que te agrade, Jesus. Frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. De ficar um pouco desconfortável com aquilo que nós ouvimos, lemos, entendemos, proclamamos e também nos esforçamos para praticar, porque esse é o conselho da palavra de Deus. Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Não sejam apenas pregadores, palestrantes, mas pratiquem. Eu digo que a minha pregação é muito maior do que eu, mas também, todas as vezes que eu me encontro neste lugar, o meu desejo é que a palavra do meu mestre ministre o meu coração para que amanhã eu seja um ser humano melhor. Que no outro dia eu possa ter condutas diferentes. Eu ouvi aqui, de domingo para cá, de pessoas que entenderam pela palavra de Deus que foi ministrada, que precisariam mudar alguma coisa no seu modo de agir, no seu pensamento e até nas suas práticas. Por quê? Não porque o Adilson disse, não porque o pastor disse, mas que no Espírito, pela palavra de Deus, foi ministrado a ponto de agora ter uma conduta diferente. Estudando João capítulo 3, nós vemos essa semana que João, ele vai à noite falar com Jesus. Por quê? Porque ele tinha uma satisfação, ele tinha uma comitiva, ele participava do sinédrio, mas agora uma água viva está brotando dentro dele. Isso é inegável. Isso é inegável. Quando algo começa a ser mudado dentro de nós, não tem como nós negarmos isso. É impossível você negar aquilo
que o Senhor está ministrando no seu coração, não tem como negar. Paulo diz, eu fui escolhido para o ministério no ventre da minha mãe. Também em outros lugares ele diz que foi escolhido para a eternidade. Então perceba que tem duas escolhas. Uma escolha para ser um propagador, um proclamador do evangelho, e também uma escolha para a eternidade. E quando nós entendemos isso no nosso coração, o nosso entendimento vai sendo mudado, as nossas práticas também serão mudadas. Então o tema da palavra que nós ministramos na semana passada foi inconformados ou massa de manobra. Nós estamos de fato inconformados com o que o mundo está pregando para nós. Nós estamos inconformados com as campanhas das mídias, com as modas, com os modismos. Nós estamos incomodados de fato ou nós estamos sendo manipulados por aquilo que estão arquitetando para que a gente faça. E hoje eu quero seguir no mesmo raciocínio, na mesma linha de raciocínio, na questão de sermos inconformados. Imagina que algum dia Deus te chamou e te orientou, você estava participando de algum grupo religioso, você estava ali atendendo ao convite daqueles que foram chamados por Deus para startar algo na sua vida, e de repente aquilo já não comportava mais, já não atendia mais a expectativa do espírito que há em você, estava ali num nível muito raso e você decidiu ir avante. Agora não tem mais como as pessoas quererem colocar umas jaulas para que você entre dentro de uma jaula, para que você atenda a demanda de um líder ou de uma visão ou de uma facção religiosa. Você não consegue mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, essa água que estava fluindo ali no Nicodemos, levando ele ao novo nascimento, agora ele não consegue viver com a mente antiga. Ele não consegue mais viver com a mente do sinédrio, com a mente das regras, com a mente das leis. Apenas aquilo. Agora uma nova vida está sendo gerada dentro dele e agora ele quer avançar. Ele está inconformado tanto com a antiga religião e também agora, muitas vezes, nós estamos inconformados não com a antiga religião, mas também nós estamos inconformados onde nós estamos vivendo. Eu não preciso pontuar algo de fora. Se nós levarmos a uma reflexão aqui dentro mesmo, nós vamos encontrar algumas coisas que ainda nos deixam inconformados. E agora, o fato de que verdadeiramente estamos inconformados é como nós agimos diante dessa inconformidade. Como que você tem agido? Como que você tem feito? Como que você tem olhado? Como que você tem servido? Como que você tem entregue algo? Por aquilo que você diz que você está inconformado. Se nós estamos de fato inconformados, nós precisamos agir. Se nós estamos de fato inconformados com algumas coisas, nós precisamos nos pontuar. Nós precisamos nos manifestar. Nós estamos num país que ainda nos dá esse direito. Pode se manifestar. Pode falar. Declare. A Bíblia diz para nós entrarmos com sacrifícios de louvor. Aonde você entra, precisa ter sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? Onde você entra. É onde não deixa dúvida quem é você. Aonde não deixa dúvida quem é o seu dono, quem é o seu pai, quem é o seu regedor e que espírito habita em você. Você não deixa dúvida. E aquilo, se houver um clamor no espírito, dentro de uma ovelhinha, de um chamado, dentro de uma criatura que clama, Abba, Pai, ao você se manifestar, eles vão testificar que aquilo que está em você também é para onde eles estão sendo chamados a viver. Há uma eleição da parte de Deus para serem filhos que se manifestem, pois a criatura anseia, com muita ansiedade, com muita expectativa, que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem e digam quem eles são. Não sede conformados com este mundo, Romanos 12:2.
Foi o trecho que nós ministramos na semana anterior. E a sequência é: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós pensamos sobre igreja, Paulo está escrevendo para uma igreja em Roma. É para uma igreja que ele está dizendo isso. Há um grupo de filhos que tem se reunido em algum lugar para poder proclamar o reino de Deus. Então não se conformem com o mundo. Mas para que você de fato demonstre a sua inconformidade, você precisa ser transformado. E aí é que onde a gente é onde que enrosca a vírgula. Porque muitas vezes nós queremos apenas ser inconformados, mas não queremos ser transformados. Nós queremos pontuar tudo que tem de errado, mas não queremos pagar o preço de fazer o certo. Nós falamos, proclamamos, denunciamos, colocamos o dedo, damos o nome, mas muitas vezes a nossa atitude, ela entrega que de fato nós não estamos inconformados, nós estamos atendendo uma massa, nós estamos atendendo uma onda. A onda agora é denunciar aquela atitude dentro da igreja. Então a gente vai lá e denuncia. A onda agora é denunciar aquele pecado. A onda agora é fazer porque está legal. Entrou uma onda na igreja nesses últimos anos, menos do que 10, de pregar o evangelho simples. E isso cresceu muito. Então tem o evangelho simples, tem o evangelho puro, tem a palavra pura, tem isso, tem aquilo, tem a vida pura. Tem ministérios, tem gente ganhando dinheiro com esse nome, de evangelho simples e puro. Mas quando você vai analisar o que de fato estão proclamando, é uma conversa antiga. Está atrelada a algumas coisas ainda que não demonstram que foram libertos, mas estão usando aquilo que está na moda. Tem que ser simples. Tem que ser puro. A Pri já apontou algumas vezes aqui, né? Ela fala assim: eu não gostava quando eu ficava falando que aqui era o evangelho puro. Aí ela falou assim: mas eu comecei a frequentar de verdade os cultos. E eu vi que esta pureza do evangelho começou a transformar a minha vida. A transformar a minha mente, a forma que eu penso. O estímulo a conhecer a palavra de Deus tem sido muito grande neste lugar. E é de onde virá as nossas grandes transformações. Quando nós olhamos para a massa, ou aqueles que manobram a religião nos nossos dias, eles se usam de alguns artifícios para que o frequentador daquele lugar não seja liberto. Não seja liberto. Porque se ele libertar, ele vai ter opinião. Se ele for liberto, ele pode falar. Então é melhor eu manter ele escravo da minha cesta básica, escravo da minha oração. Quando tiver algum problema, liga para mim. Eu vou orar por você. Eu tenho uma palavra de Deus em qualquer momento da sua vida. Então é melhor eu manter ele escravo espiritual da minha pessoa, porque eu tenho ele garantido. Eu ganhei o coração dele, mas a alma dele está perecendo. Eu ganhei o coração, eu ganhei a admiração, eu ganhei a simpatia, mas a alma está perecendo. Por quê? Porque o véu foi rasgado, o acesso está liberado, mas ele ainda está dependendo de alguém. Quando você liberta pela palavra de Deus, alguém é liberto disso. Quando vem a crise no casamento, em primeiro lugar, humilhação.
diante do grande eu sou. Primeiro lugar, quando a pessoa tem uma crise, seja na alma, nos sentimentos ou de relacionamento, é se curvar diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda, porque eu estou tendo dificuldade. Deus, me socorre, porque eu não estou tendo palavras para resolver essa situação. Deus, coloca palavras na minha boca, porque tem vizinhos me afrontando. O meu cônjuge está me afrontando. Mas eu estou sem palavras. Dobrou o joelho. Clamou ao Pai. Entrou no Santo dos Santos pelo acesso chamado Cristo. A ponte que nos liga a Deus. Quando você tem esse acesso, você recebe também o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo. E ao ser batizado com o Espírito Santo agora, o Espírito Santo pega o conteúdo que na sua mente vem sendo renovado e vai vivificando diante de Deus. E agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão sendo transformados pela renovação do entendimento e pelo processar do Espírito. Não tem como mais ficar olhando para trás. Não tem como. Mas se eu criar estratégias, se eu não liberar esta água que limpa, mais do que limpa, purifica, aí eu vou ter que ficar criando estratégias. Olha, hoje é dia 23, então até o dia, não tem 30, né? Mas até o último dia do mês, nós vamos fazer aqui um esquema espiritual, aonde você vai entrar nesse mover, e Deus me falou. E eu senti, e eu estava na madrugada, eu dobrei o meu joelho, então as ferramentas parecem até ser legais. Mas Deus falou para eu fazer uma campanha. Deus não fala para ninguém fazer campanha. Não fala. A grande sacada dos 21 dias, dos jejuns, dos propósitos que nós temos na Bíblia, você sabe por quê? Deus é o maior de todos os psicólogos. Deus, ele é juiz dos juízes. Ele é rei dos reis e advogado de advogados. Então, ele sabia que a minha mente, que a sua mente, ela tem dificuldade de sequência. Então, quando Deus permitia os propósitos, era para que você começasse o propósito. Comece a campanha. Faça 7 dias. Faça 21 dias. Para quê? Só para você mudar a sua mente, camarada. Que não é só 21 dias, é a sua vida. É só para isso os propósitos. Mas hoje nós vemos os propósitos que acabam, que muitas vezes as pessoas, ai meu Deus, está faltando já 5 dias, não estou aguentando esse jejum, não vejo a hora de acabar. Oxe, que conversa é essa? Não vê a hora de acabar o jejum? Não vê a hora de acabar o propósito? Então você tem que fazer outro. E outro, até isso ser uma dieta na sua vida. Até que o jejum seja uma prática do seu cotidiano. Até que a oração seja uma vida de oração na nossa vida. Não é para você ter um êxtase, um clímax espiritual um dia e no outro dia, ai, glória a Deus. Aí cria-se os jejuns que não edifica Deus. Os jejuns de chocolate, o jejum de celular, o jejum disso e daquilo, o jejum de internet, o jejum de vídeos pornográficos, o jejum de mentira, o jejum de novela. Precisa ter jejum de novela? Ah, precisa. Tá bom, eu concordo. Mas é para você parar de assistir essas porcarias. Isso serve um jejum de novela. Isso serve um jejum de vídeos pornográficos. Para que você nunca mais volte lá. Não para depois dos 21 dias falar, não está aguentando mais. Então, os 21 dias na Bíblia, os 7 dias que significam a perfeição, são simples, didáticas, psicológicas, para que a gente altere a nossa mente.
renove a nossa mente, a nossa forma de pensar. E a partir desta renovação, nós conseguimos viver transformações que só alguém que teve a mente mudada, a mente transformada, a metanoia, foi trocada a nossa mente, e a mente de Cristo está tendo mais poder na nossa mente. A mente de Cristo está tendo mais atuação em nós. É para isso os propósitos. É para isso as campanhas. Não para ficar querendo que acabe. Não para ficar torcendo. Ai, só falta 2 dias. Então, na verdade, os propósitos todos na Bíblia, as campanhas, os jejuns, os 21 dias de Daniéis, são para que a mente possa ser adaptada a uma nova forma de pensar. A mente possa ser adaptada a uma nova forma de viver. Quer fazer 21 dias sem isso ou aquilo? Faça. Mas os 21 dias é apenas uma amostra grátis daquilo que você tem que viver na sua vida. Os 21 dias só vão dizer para você, você lembra dos 21 dias? Então é daquele jeito que eu quero. Porque não tem lógica alguém falar que vai andar com o joelho, com um caroço de milho, tantos dias para poder ficar melhor em Deus. Não confere, não fecha a conta do Evangelho, porque a vida no Evangelho é todos os dias você ser entregue ao matadouro. Todos os dias. Não é um dia nem 21 dias, é todos os dias. Então a nossa mente, ela precisa receber essa renovação de uma nova cultura, de uma nova dieta, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de cantar. Quer fazer um jejum de músicas que não agrada a Deus? Eu te dou uma lista. Manda a sua playlist para mim que eu clico. Qual que não agrada a Deus? Aí depois você fica 21 dias sem cantar e sem divulgar essas canções. Aí depois você fala assim, nossa, não faz falta. Não faz falta. Cantar uma canção como nós cantamos aqui hoje, para onde eu irei? Se só tua presença me basta. Aleluia. Glória ao teu nome. Aí a mente é renovada, que aleluia não é algo que eu ofereço a outra pessoa. A minha mente, ela é renovada, o entendimento vai sendo transformado. Aleluia você não oferece a homem, não oferece a religião. Aleluia você não oferece a ninguém. Ou seja, toda vez que você fala, diz, proclama, aleluia, você está dizendo, a ti somente adorarei. A mais ninguém. Somente Deus pode ser adorado com o termo aleluia. Somente Deus. Você não tem poder de sair daqui aleluiado, como dizem por aí. Não tem. Somente Deus pode ser aleluiado. Só que nós ouvimos os clichês, as conversinhas, piadinhas, os modismos, e a gente vai repetindo, sem analisar à luz da Bíblia, sem analisar se aquilo pode ou não pode. Ontem, num tempo que eu tive com uma pessoa que clamou, quando ela clamou, eu percebi que era algo grave. Eu falei, onde você está? Vem aqui na minha casa. Pode vir agora? Ele falou, posso. E eu passei algumas horas conversando ali com aquela pessoa. E as declarações foram de todas as declarações que não está na vida e na dieta de um cristão. Não é. Eu falei, mas conta para mim como foi sua conversão. E quando ele começou a contar a conversão dele, o dia que Deus falou com ele, aí ele não aguentou. Porque ele estava vivendo depois dos dias da conversão. Ele estava tendo um esfriamento espiritual e estava delineando a eternidade dele por aquele período que ele estava com aquela dificuldade. Não. A sua conversão define a sua eternidade. E quando eu olho para a minha conversão, e quando eu olho para quando Deus imprimiu algo no meu coração, esquece, meu amigo. Isso é palavra para a vida eterna, não é palavra para alguns dias.
Aí alguns dias eu fiquei mal, alguns dias eu fiquei depressivo, alguns dias eu tive ansiedade, então agora eu estou com um problema eterno. Não, você está com um problema momentâneo. O seu problema eterno foi resolvido, curado e sarado com o evangelho de Jesus, a vida e o caráter dele. E esse foi a solução, esse foi o remédio para a eternidade. Então o que nós vemos muitas vezes são as pessoas quererem o evangelho por conta da propaganda enganosa. Alguém diz uma propaganda enganosa para as pessoas, e as pessoas querem por conta da propaganda enganosa. O Espírito está ali, clamando, o Espírito está ali, querendo aquilo que somente a palavra de Deus faz. Como ouvirão se não há quem pregue? E ao invés de pregar, a gente prega errado. E a gente faz uma proposta errada para as pessoas, e as pessoas vêm por conta da proposta. Vem por conta do efeito colateral. Eu já falei isso daqui um dia. Esse remedinho que muitos de nós tomamos para não ter enjoo. Eu não sei a composição ativa, o princípio ativo, mas o nome popular é Dramin. Então o camarada, ele vem aqui por quê? Ele não está com enjoo da vida carnal dele. Ele não está com enjoo da vida medíocre, com a carnalidade que está sobre ele. Só que o efeito colateral do Dramin é sono. Ele quer dormir. Ele quer ter descanso. Ele não está com enjoo. Ele não está agoniado com a vida de pecado. Ele quer descanso. Então o Dramin é para enjoo. Mas quando você toma o Dramin, o efeito colateral dele é relaxante. Então o evangelho virou mais ou menos isso. O evangelho é para que você acabe com o enjoo. Que acabe com o enjoo que você deve ter do pecado, da vida promíscua, da vida de pecado. Não, mas eu não estou com nojo disso. Eu não estou com enjoo da minha vida promíscua. Eu quero descanso. Eu quero relaxar. Então vem aqui na minha igreja que eu vou te dar uma porção do evangelho Dramin. E aí você vai ficar zen. Aí passou a campanha, passou o lenço, passou os dias daquilo, aí volta. O efeito passa, o sono passa, o relaxamento passa. E volta a ser uma pessoa distante de Deus. Deus não muda de lugar. Deus é imutável. Deus está no mesmo lugar de quando o dia que você recebeu um diagnóstico negativo. Deus está no mesmo lugar no dia que você disse sim para o seu cônjuge. Deus está no mesmo lugar do dia que você ouviu a palavra de salvação e aquilo brotou água viva de transformação dentro de você. Deus está no mesmo lugar. Mas muitas vezes o que nós vemos? Parece que Deus se afastou de mim. Parece que Deus se afastou de nós. Parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Meu irmão, Deus está ouvindo, sim, as suas orações. Deus está no mesmo lugar, com os ouvidos inclinados para todos aqueles que são seus. Seja onde você estiver, seja o país que você tiver, a sua nacionalidade é os céus, então não tem como Deus virar as costas para você. Porque um dia Ele fez isso de uma vez por todas. Um dia, numa expressão figurativa, quando Deus vira as costas e alguém diz que Deus virou as costas para Cristo, Deus não virou as costas para Cristo porque Cristo e Deus é o mesmo, não tem como virar a costa para si mesmo. Eles são um, mas Ele virou as costas porque o meu e o seu pecado estavam imputados sobre Cristo Jesus. E nesse momento, o pecado e Deus não tem comunhão nenhuma. Sabe o dia que não teve comunhão do corpo Cristo com Deus? O culpado, eu e você. O único dia que talvez eles ficaram de mal. O único dia que eles se afastaram um pouquinho foi o dia que o meu e o seu pecado foi imputado sobre alguém que nunca pecou, sobre alguém que nunca falhou. Então nós sermos transformados
é nós sermos modificados. Sermos transformados é sermos mudados. Sermos transformados é sermos alterados, transfigurados, metamorfoseados. O efeito da metamorfose, da mudança. Esse significado eu gosto. Ser transformado significa, além desses que eu te disse, ser convertido. Que é uma palavra que está muito pouco usada nos dias de hoje. Conversão. Abandono de pista que cai no destino eterno, terrível, para uma pista que com ele, com o caminho, eternidade com ele. Então, para que essa conversão aconteça, no meu entendimento, nós vamos aqui, semana após semanas, alterar pela palavra de Deus o que nós pensamos, o que nós lemos. Quantos de nós, um dia lemos um texto e fomos caminhando na fé, depois voltamos no mesmo texto. Uau! Como que eu pensava daquele jeito sobre esse texto? Como? Está aqui, está nas linhas, não está escondido, está nas linhas. Esses dias eu tive um diálogo com uma pessoa sobre, acho que Mateus 4, né? Não julgueis para que não sejam julgados. Então agora eu não posso falar nada. Não, você não pode falar, porque está na Bíblia, não pode julgar. Porque da forma que você julgar, você vai ser julgado. Então, se o camarada estiver vivendo uma vida de pecado, olha, ore, ame, abençoe, manda mensagenzinha, mas não julga. Tá. Quando a Bíblia manda a gente analisar a palavra de Deus, sabe para que é? Porque a própria palavra de Deus julga ter nela mesmo palavras de vida eterna. Palavras de salvação. Nela você vai encontrar a vida eterna. E para eu encontrar a vida eterna eu preciso julgar. Não tem como você analisar algo e não julgar. Agora, quando nós transliteramos para um poder que nós não temos, não condeneis, para que não sejam condenados. Por quê? Porque somente Deus tem o poder de condenar. Nós temos o poder de analisar. Deus nos dá esse direito de julgar se bom ou ruim, se presta ou se não presta, se serve ou se não serve. Quando eu falei sobre culto aqui esses dias, qual foi o culto que eu falei? Então você precisa julgar o seu culto. Se você não julgar, você não vai crescer. Se você não julgar, você não melhora. Se você não julgar, você não é transformado. Para ser transformado, precisa julgar. O contexto é da religião, o contexto é dos fariseus. Só que agora eu pego o contexto do farisaísmo e coloco no tipo de roupa indecente que muitas vezes eu vejo. Não pode julgar, porque a Bíblia diz que não pode julgar. Não, filho, não é julgar isso daí não. Isso aí você pode julgar sim. E julga com a palavra de Deus aberta. Decência e ordem. Insinuações, tanto de homens, tanto de mulheres. Pode julgar sim. Julgue. Se aquilo que você faz serve apenas para preencher o culto ou se agrada a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então tem vários entendimentos que precisam ser renovados. Eu preciso ainda renovar muita coisa na minha mente, daquilo que está aqui, na palavra de Deus. Hoje aqui, antes do culto mesmo, estava tendo aí uma aula aí de anjo. Se anjo tem asa ou não. Se anjo voa ou não. Quando alguém subir num lugar, num palco, numa plataforma, num pedaço de madeira, que chamam de altar e disser, o anjo do Senhor passeia no meio da igreja. Precisa perguntar para ele onde que encontra, na base de fé, esse tipo de termo. E quando o anjo se revela, o camarada está no monte, está na oração, está orando em línguas, e o anjo senta do lado dele e abraça ele com as asas. Procura na Bíblia.
Ah, mas isso aí é uma alegoria, um romantismo do evangelho. Então, foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com as igrejas de 30, 40 anos para cá. Foi esse romantismo que agora tirou a palavra de Deus, colocou nos racks, nos armários, nas cômodas, nas cabeceiras de cama e começou com o romantismo. Deus te ama. Deus, ele te ama tanto que ele vai mover os céus e a terra pela sua vida. Você é escolhida e escolhido de Deus. E o que for necessário, ele vai fazer porque você é top. Uau, que Dramin poderoso, hein? O cara sai todo. Pode acontecer o que for. Pode ter a segunda-feira que for. O domingo da ressurreição te espera, meu amigo. O cara fica animado. Só que fica animado pelo romantismo. Fica animado pelo pueril do evangelho, que não confronta, que não cutuca a vida errada. Por que nós olhamos para a Bíblia e enxergamos isso? Eu não preciso pedir para você levantar a mão. Você tem algo na sua vida que precisa ser transformado. Eu não preciso pedir para você levantar a mão. Sem medo de errar, pela base nossa, que é a palavra de Deus, existe algo na sua vida e na minha vida que precisa ser transformado. Então agora eu vou ficar nos elogios, no romantismo, ou eu vou proclamar aquilo que precisa ser transformado? Eu preciso saber. Então esses dramins do evangelho faz com que as pessoas se levantem nos lugares e muitas vezes diz com alto e bom som que Deus vai te dar tudo se você prostrado adorar. Ó. Ele vai mover o céu e ainda vai te dar tudo. E tudo no grego e no hebraico e no aramaico, em todo, é tudo mesmo, rapaz. Pode colocar a lista aí do seu tudo, porque tudo Deus vai te dar se prostrado adorares. Aí melhora um pouquinho na mesma base do texto que filho de Deus não pode passar fome. Você é filho de Deus? Então é o seguinte, você não pode passar fome. Ah, é? Aí você percebe, lendo a palavra de Deus, que foi Satanás que começou com essa conversa. Que essa pregação é de Satanás para Jesus no deserto. Tá vendo aí? Vamos num lugar onde a gente consegue ver tudo. Tá vendo aí essa glória humana? Essa glória do mundo? Tudo isso te darei, porque o seu filho, porque o primeiro me entregou tudo. Então tudo isso é meu. Lá atrás ele se prostraram. E aí, a sua vez agora? Satanás conversando com Jesus. E detalhe, eu estou sabendo que você está 40 dias sem comer. Você está com fome. Você não tem poder? Filho de Deus não pode passar fome, ué. Transforma aquelas pedras em pães e coma. Imagina isso numa pregação bem feita mesmo. Convence. O camarada fala assim, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, achei meu lugar. Não tem essa música? Tem, né? Mas não tem nada a ver, mas beleza. Então, quando o entendimento vai sendo renovado, o dia que o camarada chegar e falar isso aí, você fala, opa, aí eu vou te dar o resto do texto para você combater esse texto. Arreda-te, Satanás. Sem medo. Não, mas não tem problema não posso ser preso? Pode. Você pode ser preso como Paulo foi. Com os aguilhões do evangelho. Entrando nele, ele sendo liberto e não tendo a sua vida como preciosa, não se importando com nada, mas se importando com aquilo para qual a palavra de Deus foi enviada, para libertar os cativos e oprimidos. Cativos e oprimidos não são aquelas pessoas que estão indo para o inferno. Cativos e oprimidos são aqueles que ainda Deus não libertou, que a palavra ainda não chegou.
E eles precisam ouvir essa palavra. Eles precisam ouvir o que está sendo proclamado aqui. Então vamos ficar aqui. Tá gostoso esse lugar. Eu estou gostando dessa palavra. Será que não pode ser uma moda também? Será que não pode ser uma moda? Então, ide e pregai esse evangelho. Sabe por quê? Porque não existe outro evangelho. E se você se deparar com outro evangelho, amaldiçoe. Nossa, mas isso é muito forte. Então vai ter que mudar a Bíblia. Nós vamos ter que criar uma Bíblia MR aqui para a gente tirar alguns textos. Como existem muitas comunidades hoje. Eles criam as suas próprias Bíblias, tiram alguns textos que ofendem, que ferem. Sabe aquele texto que tem fio dos dois lados? Que não tem como ele entrar e não cortar? Sabe aqueles textos? Tira, apaga, coloca assim, Deus é amor. Coloca aí que Deus é amor e Ele ama a todo o mundo. João 3,16, eu decorei na escolinha bíblica. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ixi, tem que crer. E tem que crer, rapaz. Então quer dizer que ele não resolve o problema de todo mundo? É só daqueles que crê. É só daqueles que crê. Com qual fé? Com a porção de fé que ele dá. E como é que desenvolve? Tem que olhar no manual. Não é seguir o líder, é olhar no manual. Porque se você não olhar no manual, você não vai conseguir desenvolver a fé. Desenvolvam a vossa salvação. Uau! Salvação tem que desenvolver? Tem. Salvação é desenvolvida. Como? Com a medida de fé que Deus te deu. Deus te dá a essência. Deus te dá a porção. E agora, cadê os famintos? Cadê aqueles que têm fome? Cadê aqueles que querem mais para poder avançar no reino de Deus? Adilson, mas isso não seria injusto? Eu também acho que seria injusto. Se eu não lesse a história, por exemplo, de Gideão. Gideão tinha vários homens. E Deus foi dando estratégia para ele medir a fé do pessoal. Agora você vai trabalhar só com 300, porque esses 300 desenvolveram a fé. A mesma porção que eu dei para todos. Só que é o seguinte, esses 300 agora vão guerrear e o benefício para todo mundo. O benefício para todos aqueles que creu, embora tenha diferença de grande fé e de pequena fé, todos serão beneficiados. Porque a fé é na essência, a fé não é no serviço. Se você tem fome de trabalho, se você tem fome de servir a Deus, de arregaçar as mangas, vai! Faça! Por quê? Porque a fé está sendo desenvolvida, está sendo aumentada dentro de você. Então você fazia um pouquinho, agora você faz mais. No início da minha fé, eu dividia um pacote de arroz. Hoje eu quero dar uma cesta básica. No início da fé, ou quando eu ainda era do mundo, eu dava uma cesta básica. Hoje eu quero dividir o meu salário. O que faz isso? Ao desenvolver a fé. Eu orava um pouquinho, 5 minutos, me dava coceira, me dava cansaço. Então está desenvolvendo a fé, agora eu oro mais. Ontem mesmo, na cama, conversando com a minha esposa, nós estávamos falando sobre a vida de oração. A vida de oração, ela precisa ser ativada e não interrompida. A vida de oração é o alimento do cristão, o combustível para que você se mantenha em relacionamento com Deus. Não, mas eu amo teologia, então o que eu faço de teologia já serve como oração. Não, você está desenvolvendo um dom, você não está desenvolvendo um relacionamento, é diferente. Eu amo teologia, eu entro na escola, eu escuto pessoas que são referência para mim, eu leio texto, eu tenho enciclopédia, eu tenho livros, manuais, eu tenho um monte de coisa, mas isso não traz relacionamento com Deus. Isso traz crescimento na nossa mente. Então agora estude muito sobre oração, a sua mente vai sendo mudada na questão do entendimento sobre oração, e aí vai vir transformações sobre oração. Como que é uma vida transformada na área da oração? Orando. Orando quanto tempo? Sem cessar.
E como que eu entendo isso? Orar sem cessar, porque eu trabalho, eu faço tantas outras coisas. Orar sem cessar é estar com o espírito ativado, ligado, conectado o tempo todo. E nos momentos de crise, nos momentos de tribulações, o ativamento da oração, da proclamação da oração acontece. E você que tem o que está sobre você, que é muito maior do que o que está sobre o mundo, você já é não apenas um vencedor, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória te damos, Senhor. Glória te damos. Você sabe de onde vem essa cultura? Essa cultura, ela está eminente no nosso país. Que cultura disso? A cultura de pegar a arma, de pegar a enxada e dar o fruto na mão do camarada. Isso é uma cultura, faz parte de programas políticos de governos. Então eu pego as riquezas do país, crio a tal distribuição de rendas, aí eu pego os frutos e levo lá para a casa do Abimael. Olha, está aqui uma cesta básica, está aqui o Vale Luz, o Vale mais não sei o quê, e o Vale mais não sei o quê, e é o seguinte, continua apostando ao meu favor. Continua dizendo que eu sou um governo bom, que eu sou top, porque eu vou manter você nessa miséria. Isso é uma cultura de governo. Então eu vou lá, tiro a enxada, eu vou lá, tiro a caneta, eu vou lá, tiro o estudo. Para quem não lembra, em 1994, tirou 2 matérias da grade curricular das escolas públicas. Religião e ciência, moral e cívica. E política também. Por quê? Porque é melhor manter o povo ignorante de que eles aprendam. Porque se o povo aprender o que é política, eles vão julgar a minha política. Se eu ensinar o povo o que é moral, o que é educação, eles vão julgar a minha educação. É exatamente isso que a igreja precisa se levantar e ensinar para que cada um possa julgar se convém ou não convém. Se serve ou se não serve. Você quer ver um camarada se enrolar e você pegar um... Imagina isso, de 7 em 7 anos muda a nossa forma de pensar, isso psicologicamente falando. Então, 7 anos eu me mantive no governo, tirei a enxada do camarada. Daqui 7 anos eu volto lá, entra um novo governo, toma a enxada. O cara fala assim, o que é isso? Para que é isso aqui? Não, isso aí é para você trabalhar, lavrar a terra, arar a terra, você vai cavar aqui, fazer uma covinha, você vai pegar um pedacinho de rama de mandioca, vai colocar aí dentro, vai cobrir, vai cultivar, e daqui a pouco ela vai começar a crescer, e com o tempo certo, sabe o que vai acontecer? Vai dar fruto. Não sei o que é isso não. Pega uma Bíblia, livro, sem anotação nenhuma. Coloca na mão de uma pessoa que viveu o evangelho do Dramin e da Cibalena. Ele vai pegar a Bíblia e não sabe nem por onde começar. Aqui o Val dá um ensino para como começar a ler a Bíblia, né, Val? Ele olha para a Bíblia e ele fala, não, isso aqui, rapaz, é a Constituição Federal. Como é que eu vou ler tudo isso? Então, tudo que você precisa está aí, não tudo isso. Mas, rapaz, é muita coisa, como é que eu começo? Por onde que eu começo? Eu não sei. Por quê? Porque tiraram da minha mão e me deram frutinhos. Me deram docinhos na minha mão. Colocaram docinhos na minha mesa e tiraram a ferramenta que faz ter vida eterna. Tiraram da minha mão aquilo que traz libertação e colocaram na minha mesa os vales salva casamento, os vales salva emprego, os vales prosperidade, os vales. Só que chega um momento que o nosso espírito clama, Abba, Pai, palavra, purificação, transformação. Então perceba que nós já falamos aqui nas quintas-feiras que nós precisamos nos reeducar biblicamente.
Nós precisamos nos reeducar em questão de igreja. Como fazer igreja? Porque agora, e se eu tirar aquele ministério X da nossa liturgia, o povo vai embora. Uma igreja, um pastor falou isso comigo esses dias. Ele perguntou a minha dica para melhorar, né? Eu falei, tira aquele ministério que ocupa 40 minutos daquelas meninas pulando lá na frente. Ele falou assim, vixe, acabou a igreja. Que aquele pessoal tá lá por causa daquelas meninas. Eu falei, então, cara, por que você não começa então do nada, do zero, sem ter esse pessoal aí? Porque eles vão ter que olhar para aquilo que a palavra diz e não para aquilo que foi criado. Colocaram o ministério XY na igreja e tem que ter. Se tirar, acabou a igreja. Não. Se tirar a palavra, acabou a igreja. Só que tiraram e a gente foi levando. Tem conferência sem Bíblia, gente. Tem conferência, tem congressos, tem eventos enormes sem Bíblia. Não tem Bíblia, mas tem uma visão que Deus me deu. E agora é a visão do momento. Para. Amaldiçoe. A Bíblia diz isso. Não, mas você não pode falar isso, porque estão se levantando aí pessoas de 4 cantos da terra e fazendo horrores no Evangelho. Não, amaldiçoe. Não dê ibope, não dê publicidade. Por quê? O mesmo Deus que levantou Paulo, o mesmo Deus que chamou Elias, o mesmo Deus que chamou Gideão, o mesmo Deus que proclamou através de João Batista, o mesmo Deus que deu a visão aos evangelistas Marcos, Lucas e Mateus, é o mesmo Deus que ministra o meu e o seu coração. Nós não estamos preocupados com números, com quantidade de pessoas. Embora Deus vai fazer isso, embora Deus tenha feito isso. Mas a minha motivação não pode ser quantas pessoas. O relatório, me fala aí do relatório para eu ver se você está indo bem ou não. Filho, leia a Bíblia. Um planta, outro rega. Mas Deus é que dá o crescimento. E talvez o fruto daquilo que você está plantando, o fruto daquilo que você está regando, você nunca vai ver. Talvez você morra, vá para o caixão, e depois uma pessoa vai dizer o seguinte: num dia apareceu alguém na minha casa, semeou uma palavra de evangelho, uma semente de salvação. Naqueles dias, aquela semente ficou à beira do caminho, mas à medida que as circunstâncias da vida, o arar da terra da melhor forma que Deus sabe fazer. Deus sabe apertar a gente para que aquilo cultive, para que aquilo frutifique na nossa vida. Aí depois a pessoa vai reconhecer. Deus usou aquela pessoa. Mas ele nem viu o fruto. Porque ele apenas foi usado para plantar. Mas nós vivemos numa geração de igreja que quer ver plantar, quer colocar um fertilizante, quer colocar um acelerador de crescimento para ver o negócio acontecer já, agora. Não é assim no Evangelho, não é assim. É processo. É processo, é vida. Gálatas 1,6, maravilhe-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Maravilha, quer dizer o quê? Estou surpreso com vocês. Imagina se nós tivéssemos aqui nos nossos dias vivos os iniciantes da propagação do evangelho no Brasil, metodistas, anglicanos, assembleianos. Imagina se eles pudessem voltar aqui nos púlpitos hoje e olhar e falar essa mesma fala. Eu estou surpreso que vocês fizeram com a igreja. Eu não estou acreditando. Quando Paulo fala Galácia, ele usa essa mesma intensidade. Não espere de mim um cara que foi radical contra vocês. Não espere de mim um cara menos radical que eu fui quando eu não era do evangelho, quando eu não era transformado. Só que hoje nós vemos pessoas, hoje, que estão desde sexta-feira sambando, pulando, dançando, celebrando a carne, celebrando a Satanás.
Passa dias e dias, 7 dias, 15 dias. E aí um dia recebe uma cibalena no evangelho, um draminha, ele fala, opa, agora a minha vida mudou. Aí ele senta, me dá, faz para mim, ora por mim, me ajuda, pelo amor de Deus, me socorre. Para Satanás o cara fazia horrores. No evangelho ele quer dizer que agora está tudo passado, não precisa fazer mais nada. Que o Espírito Santo venha nos mover de dentro para fora, para que a gente venha manifestar a nossa fé. Nós não fomos salvos pelas obras. Isso é palavra de Deus. Nós não fomos salvos pelas obras. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Só que nós fomos salvos para as obras. Nós fomos salvos para manifestar. Nós fomos salvos para fazer em o nome de Jesus. Isso precisa mudar, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um momento em que tudo é embalado, é pronto, é fast food, é agora. Esse final de semana, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Não é assim que funciona. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque você vai entrar numa esteira de santificação e você não vai parar mais. Por quê? Porque a vereda de quem sobe nesta esteira é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. E eu tenho sentido tremor no meu coração. Eu tenho sentido tremor na minha alma, no meu espírito. Porque Deus nos levantou aqui para brincar, não, gente. Deus não nos levantou aqui para ocupar a agenda de domingo. Não, não, não. E nem é só para ficar aqui no domingo e na quinta-feira. Existe tanta coisa, existe tantas pessoas aprisionadas com gaiolas abertas por aí. Existem tantas pessoas trancadas dentro de alguns sistemas religiosos com a porta aberta, mas elas não conseguem sair. Não tenha medo de evangelizar aqueles que se dizem evangélicos, não tenha medo não. Eu não tenho um pingo de medo. Antigamente, quando alguém vinha falar comigo, eu falava, onde o irmão congrega? Aí ele falava tal lugar, eu falava, vai lá então, conversa com ele. Você precisa, porque você já é um cristão, porque não pode agora pegar, como é que chama? Peixe. Não pode pescar peixe no aquário. Que aquário, rapaz? O reino de Deus não é aquário, não. O reino de Deus é oceano. Não é aquário, não. Fica tranquilo. O reino de Deus é um oceano. Como nós estudamos essa semana, que quando o Espírito de Deus toca o camarada, agora ele não tem uma direçãozinha que só pode ir até aquela porta, até aquela janela. Ele sopra para onde o Espírito sopra. Ele vai aonde o Espírito quer que ele vai. E onde é que você está indo? Você está indo só até onde eu tenho falado? É terça-feira, então eu tenho culto na terça-feira. É quinta, então eu venho para o estudo. É domingo, eu tenho estudo. Você está andando até onde eu estou dizendo que você deve ir. Mas aqueles que têm a nova vida, eles vão aonde o Espírito dizem que eles têm que ir. Quer viajar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 100.000 quilômetros, mas vá em nome de Jesus. Não se esqueça que o macro não é o id, o macro é pregar o evangelho de Jesus. Não substitua o macro do id pelo macro do evangelho. O macro não é o id, porque tem muita gente indo. O macro é o evangelho, é aquilo que você carrega, aquilo que eu carrego. Não tem como falar outra coisa. Às vezes eu recebo isso até na minha mente. Será que não dá para pregar outra coisa? Como é que eu consigo fazer outra pregação? Eu não consigo. A não ser me levar diante de Deus para que eu viva uma vida de arrependimento todos os dias. Me arrependendo de quem eu sou. Sem a presença de Deus, eu sou o pior dos pecadores. Sem a presença de Deus, que lixo que eu sou sem a presença de Deus. E quando o evangelho vem ministrando ao meu coração que eu preciso deixar algumas coisas para trás,
E não é só deixar como Paulo deixou as experiências da religião, das sinagogas. Não, é deixar muita besteira mesmo. Deixar muita porcaria mesmo. Muitas interpretações bizarras mesmo. E se deleitar no Senhor. E mergulhar nele. E dobrar os joelhos. E se inclinar para Deus. E dizer: Senhor, Senhor. Não permita que eu seja apenas aqueles que dizem Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. O meu grande medo e o meu grande clamor é que eu não seja uma fraude no Evangelho. Porque tudo que eu estou fazendo, eu posso fazer sem a tua presença. Nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos rodar, nós podemos fazer, nós podemos ir. Mas assim como diz Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos permita ir. Se o Senhor não for comigo, não me permita ir. Para que ir sem a presença de Deus? Para que fazer sem a presença de Deus? Para que cantar sem agradar a Deus? Para quê? Inútil vos será pregar, cantar, fazer sem a presença de Deus. Já pensou a gente viver tudo isso e ser uma fraude? Já pensou você pregar, cantar, fazer visitas, amar o próximo, fazer obras sociais? E isso não valer de nada. Estarmos aqui dentro do templo e fazermos como Asaf fez um dia, olhou a conduta do ímpio lá fora. Deus tem tudo para nós aqui dentro. Deus tem tudo para nós aqui dentro, pela palavra de Deus. Tudo está nele, tudo é por ele e tudo é para ele. Ah, meu Deus. Eu oro para que pessoas, para que nós venhamos abrir mão da nossa vida, abrir mão de coisas que nós estamos arquitetando, e eu temo por isso. E eu temo do Senhor começar a dar direções para nós aqui, como a igreja primitiva. Mas nós estamos sendo tão alimentados, fomos tão discipulados pela religião, que a hora que Deus chegar e falar, divide, entrega, e nós vamos falar, não, é meu, isso é meu, é minha conquista, é o meu carro, é minha casa, é meu. Nós sermos uma Eva novamente, que se dane o que o Senhor pensa sobre mim, que se dane os seus pensamentos. Eu não estou nem aí para a sua vontade, Deus. Eu tenho um plano para mim. Eu tenho uma vontade para mim. Aleluia. Não nos permita que nós sejamos uma fraude, uma mentira no Evangelho. A palavra é boa. O ensinamento é bom. Mas o meu coração ainda está pensando coisas lá fora. Cura-nos, Senhor. Enche-nos do teu espírito. Cria em nós um espírito reto. É isso. Não tem outro caminho. Não tem casa, carro, não tem nada dessas porcarias que se acabam daqui a pouco. Não. Clame por isso. Porque isso tem sido clamado no meu espírito. E a hora que Deus começar a falar, que a gente não tem essas atitudes idiotas de dizer é meu, foi eu que conquistei, eu que paguei tantas parcelas, eu fiz tanto sacrifício por isso. Entregue. Porque a vontade de Deus, ela não é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita. Deus criou o primeiro homem, fez ali o bonequinho e assoprou o espírito e viu que era bom.
O segundo homem, ele não criou o bonequinho, ele enviou o Espírito. E o Espírito agora foi colocado no bonequinho que foi criado no útero de Maria, da Virgem Maria. E viu também que aquilo era bom. E quando alguém olhou para ele e falou, se é bom, bom é o meu Pai que estás nos céus. Bom é o meu Pai. E nós vemos tantos ministérios, tantos pregadores, tantas igrejas quererem ser boas. Bom é Deus. Bom não é o seu ministério. Bom é Deus. Bom não é a sua casa. Bom é Deus. Isso não tem nada a ver. Bom, perfeito e agradável. A ordem dos fatores não altera o produto. Altera sim. Porque existe um processo. É bom, você foi enviado. Você foi enviado, plano de Deus, enviar você para esta terra, para proclamar o reino de Deus, para dizer que Ele é bom, que Ele é perfeito, que Ele é maravilhoso, que existe uma vida melhor, que existe uma conduta melhor, que existe uma casa melhor. Você foi enviado, eu fui enviado. Existe uma vontade que é agradável, é o progresso da vontade boa. A vontade agradável é aquilo que Deus aceita. Deus aceita o que, meu querido? Versículo 1. Entreis com sacrifícios vivos diante de Deus. O que são sacrifícios? Trocaram esse sacrifício por moedas, trocaram esse sacrifício por coisas, mas esse sacrifício é a sua pregação, esse sacrifício é a sua canção, esse sacrifício é o seu louvor. Entrai na presença dele com esses sacrifícios vivos, inteligentes, racionais, com inteligência. Entre na presença de Deus, sendo pessoas inteligentes e não sendo pessoas manipuladas. Pessoas que estão fazendo o que os outros dizem que tem que fazer e não aquilo que está sendo gerado, fluindo, emanando do meu espírito. E por último tem a vontade perfeita. A vontade perfeita de Deus, sabe qual é? A vontade perfeita de Deus é a cruz. E eu te convido a ficar em pé. A vontade perfeita de Deus é a cruz, meu amigo. A vontade perfeita de Deus é a cruz, é o sacrifício. Deus, eu vou me entregar. Eu vou me gastar pelo reino. Mais do que isso. Além de se gastar, permita que outros te lixem. Permita que outros te gastem. Por quê? Porque o processo é morte. O processo, o final da vontade perfeita é sacrifício. Então é ser enviado, é sofrer e morrer. Na outra ordem que nós aprendemos no texto áureo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não tem como acontecer. Porque se for bom, perfeito e agradável, será você enviado, morrer e sofrer. Não tem como sofrer depois da morte. Quando você sofrer, você não vai mais, quando você morrer, você não vai mais fazer a oração que Paulo fazia 3 vezes ao dia. Senhor, eu oro por esse espinho da minha carne. Eu oro porque isso está me incomodando. Sabe por que o espinho incomodava? Porque a carne ainda tinha vida. Coloca um espinho numa carne podre. Coloca um espinho numa carne morta. Não vai acontecer nada. Quando nós de fato estivermos mortos para este mundo e poder declarar a palavra de Cristo em nossas vidas, dizer, não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Mexeu comigo, está mexendo com aquele que vive em mim. Me ofendeu, está ofendendo aquele que vive em mim. E Ele dará contas de como vai acontecer o final dessa história. O desdobramento será com Ele e não comigo.